Olá, meu aluno, minha aluna. Eu sou o professor Gustavo Viegas e nesta aula nós veremos série de grande. É bem conhecido o fato de que Galileu foi condenado à prisão perpétua domiciliar por defender a teoria de que a Terra girava em torno do Sol. Em 1639, o já bem idoso e totalmente cego Galileu recebeu a ajuda de um assistente, o jovem Viviani. Viviani impressionou bastante o Galileu pelos seus talentos em matemática e física e recebeu aulas ali do senhor já bem idoso. O Galileu ele teve alguns alunos, discípulos bem famosos. Por exemplo, o Torricelli, aquele cara que você já viu na escola, que determinou que a pressão de uma atmosfera é aquela que equilibra uma coluna de 76 centímetros de mercúrio. Outro aluno do Galileu, o Cavalieri, que você já viu nas aulas de geometria espacial, o princípio de Cavalieri. Eu vou falar bem por cima aqui. Você vai pegar dois sólidos e vai fazer cortes transversais. Peguei aqui uma altura H e vou fazer um corte tanto no primeiro quanto no segundo sólido. Assim eu terei duas figuras. Se elas possuírem a mesma área, não importa qual altura H eu escolhi, então esses sólidos possuem o mesmo volume. Ou seja, o que eu estou falando é o seguinte: Galileu teve alunos importantes como o Torricelli e o Cavalieri, e esses três conversavam com o Viviani. Então o moleque ali, ele teve muita sorte. Ele teve um alto grau de instrução. Galileu, Torricelli, Cavalieri, todos conversavam com ele. Inclusive, quando o Torricelli fez a experiência de determinar quanto que vale a pressão atmosférica, o Viviani estava ali junto. Tá, passou o tempo, morreu todo esse povo aqui. Morreu Galileu, morreu Torricelli, morreu Cavalieri. Ali pelos 1660, o Viviani começou a produzir os seus próprios resultados. Agora ele já era um homem adulto. Por exemplo, existe a curva de Viviani, ela é bem conhecida. É a curva que fica na intersecção de uma esfera com um certo cilindro. E o Viviani participou de uma das primeiras experiências para se determinar a velocidade do som no ar. Em 1694, agora o já idoso Viviani se encontrou com o padre jesuíta Guido Grande e eles conversaram sobre matemática. E o Guido Grande gostou do assunto. O papo deles essencialmente era sobre a geometria de Cavalieri. Então o que aconteceu foi um encontro entre o matemático Viviani com um padre jesuíta Guido Grande discutindo sobre matemática. E foi ali que o Grande se interessou pelo assunto. O Viviani deu algumas aulas para o Grande, mas na sequência ele já começou a aprender por si próprio. Mas quem deu aquele estalo inicial no interesse do Grande pela matemática foi o Viviani. Em 1703, o Guido Grande se deparou com o seguinte problema: quanto que vale 1 menos 1 mais 1 menos 1 mais 1 menos 1? Esse processo continua para sempre. Ou seja, foi aí que surgiu a série de grande. Quanto que vale essa coisa aqui? Eu volto aí depois. Eu só quero mostrar como que o Guido Grande se tornou
um bom matemático. Por exemplo, em 1708, o Grande enviou para o Newton um trabalho sobre matemática e música, e o Newton gostou bastante. Se você fez um trabalho, mostrou para o Newton e o Newton gostou bastante, é porque você tem alguma qualidade. Então o Guido Grande, de fato, ele se mostrou um bom matemático. E mais tarde, em 1713, agora o Guido Grande enviou um trabalho para o Leibniz. Um trabalho sobre rosáceas. Eu fui lá, achei o trabalho original, peguei uma imagem aqui. Se você já estudou coordenadas polares, com certeza já ouviu falar das rosáceas, pois elas são do Guido Grande, que fez um livro sobre o assunto, enviou para o Leibniz, e o Leibniz gostou bastante também. Então note que o nível do Guido Grande era muito alto. Ele enviou um trabalho para o Newton, um trabalho para o Leibniz. Não era pouca coisa o cara, não. Agora eu vou voltar aqui para o problema lá de 1703. Essa é a história da série de Grande. Então a minha pergunta é: quanto que vale 1 menos 1 mais 1 menos 1 mais 1 menos 1? Esse processo continua para sempre. Eu vou encontrar algumas respostas. Por exemplo, a primeira aqui, ó. Eu vou organizar assim, ó. 1 menos 1 mais 1 menos 1 mais 1 menos 1. Dessa maneira, eu agrupei de 2 em 2 e dentro de cada parênteses dá 0. Então eu fiquei com 0 mais 0 mais 0 mais 0. Cheguei na resposta 0. Vou organizar de outra maneira. Vou deixar o primeiro 1 em separado. Eu tenho infinitos 1s, mas o primeiro eu deixei separado. Agora eu vou fazer assim, ó. Menos 1 mais 1. Menos 1 mais 1. São exatamente os termos que eu tenho na soma, que são infinitos números 1s, só que agora, organizando assim, dentro de cada parênteses aqui, vai dar 0, só que sobrou aquele 1 lá da frente. Cheguei na resposta 1. Com os mesmos termos, eu cheguei na resposta 0, cheguei agora na resposta 1, e tem uma solução pior ainda. O Guido Grande conhecia este resultado aqui. 1 dividido por 1 mais x é esta soma aqui. É uma soma infinita. Eu tenho uma série aqui. Ele foi lá e substituiu o x por 1. Coloca 1 ali no lugar do x. Do lado de cá fica 1 meio. Aqui eu fico com 1 menos 1, mais 1, menos 1, mais 1, menos 1, e por aí vai. Ou seja, eu encontrei 0, 1, e agora encontrei a resposta 1 meio para o mesmo resultado. Quanto que vale a série de Grande? Eu ainda consigo chegar na resposta 1 meio de uma outra maneira, que é assim, ó. Aqui está a série, e eu vou colocar os parênteses aqui como mostra a figura, aqui e aqui. Ó, deixei o primeiro termo ali, agora eu coloquei um menos aqui na frente. Mas aqui, ó, o 1 com o menos, dá esse menos 1 aqui. O menos 1 daqui com aquele menos, dá esse mais 1. Esse 1 aqui com aquele menos, dá esse menos 1 aqui. Então é a mesma coisa. Só que o que está entre parênteses é 1 menos 1 mais 1 menos 1. Ou seja, aqui está a minha série, que é aquilo que eu chamei de S. Cheguei que S é igual a 1 menos S.
esse S está subtraindo, eu passo para o outro lado somando. 2S é igual a 1, de tal maneira que a série tem o valor 1/2. Então eu cheguei na resposta 1/2 de duas maneiras. O Guido Grande considerava que a soma era 1/2. E na verdade os matemáticos da época também achavam que era 1/2, porque eles gostavam mais desta solução aqui, essa do 1 sobre 1 mais x. Por exemplo, entre 1713 e 1716, o Leibniz estudou bastante o assunto e para ele a resposta era 1/2. Tá, mas qual que é a resposta? O que acontece é o seguinte, naquela época, eles ainda não tinham entendido como é que funciona a convergência de uma série. Hoje nós sabemos que o que se deve fazer é olhar as somas parciais. 1 menos 1 mais 1 menos 1 e por aí vai. Para encontrar a soma de uma série quando ela existe, o que se deve fazer é considerar as somas parciais. Primeira soma parcial, apenas o primeiro termo, que deu esse 1 aqui. Segunda soma parcial, eu pego os dois primeiros termos, o 1 menos 1, que dá 0. Terceira soma parcial, eu vou pegar os três primeiros termos, acaba dando 1. A quarta soma parcial dá 0. Então as somas parciais ficam dando 1 ou 0. De tal maneira que o limite quando n tende a infinito dessa sequência 1, 0, 1, 0, ele não existe. Quando não existe esse limite, nós dizemos que a série diverge. E quando a série diverge, nós não atribuímos a ela uma soma. Então a resposta é: a série de grande, ela diverge. E não tem um número que seja a resposta. Não é 0, não é 1 e nem 1/2. A resposta é: não tem. Só que naquela época eles não pensavam assim, eles ainda não tinham essa linha de raciocínio. Isso aqui foi surgir lá pelos anos 1800. Essa ideia de olhar as somas parciais. E só para fechar, como eles achavam que a resposta era 1/2, e basicamente olhando para cá, onde é que estava o erro deles? O que se tem aqui, ó, é uma série geométrica de razão menos x. 1 vezes menos x dá menos x. Menos x vezes menos x dá mais x ao quadrado. X ao quadrado vezes menos x ao cubo. Então aqui eu tenho uma série geométrica de razão menos x. E a soma de uma série geométrica é aquilo que você viu no colégio como as PGs. É primeiro termo, 1 menos a razão. O primeiro termo aqui é o 1, a razão é menos x, é aí que se chega no 1 sobre 1 mais x. Só que tem um detalhe. Essa fórmula aqui só pode ser aplicada quando o módulo da razão é menor do que 1. E naquela época eles não perceberam isso. E substituíram aqui, ó, o x por 1. Ah, mas por 1 não vale. Você só pode substituir por um número. A razão é menos x. Eu só poderia colocar um x que fosse de módulo menor do que 1. Então é aí que está o erro no argumento que eles tiveram naquela época. Eles ainda não sabiam bem como é que funcionava a questão da convergência, divergência, e substituíram um número que não valia. Portanto, a resposta é: não existe. Isso aqui é uma série que diverge. Espero que tenha gostado. Inscreva-se no canal. E é isso daí.